dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite e dizer para mim que é um orgulho estar aqui com vocês. Eu adoro a Escola Paulista, vivo a Escola Paulista, tá? E eu acho que tem um sabor especial estar com o professor Ferraro, com o professor Nassimi, e eles são mais velhos que eu, essa é a verdade, né? Mas são pessoas que eu acho que têm uma paixão pela saúde, pela escola, que é alguma coisa admirável. Eu queria dizer que para mim é um privilégio não estar hoje, mas acho que conviver com pessoas que têm uma preocupação legítima a respeito dos interesses da saúde, como são esses dois colegas. A questão da saúde, eu acho que está, nesse momento, partindo de uma preocupação que é geral. Eu acho que a gente tem que, talvez, estar situado, não com as questões de gestão, mas, sobretudo, com o contexto que nós estamos vivendo. A crise do Brasil pode ser que ela comece a ser superada no dia de amanhã. Mas, se tem uma crise que vai ser difícil de ser superada, é o equacionamento dos recursos de saúde, porque esse é um problema não que acontece só no Brasil, mas ele acontece em todas as partes do mundo. Em primeiro lugar, pela questão relacionada ao envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento, ele traz inúmeros ganhos, mas ele traz também ônus. Ônus particularmente nas relações de sustentabilidade. E aí eu diria que não é a sustentabilidade dos recursos de saúde, mas é a sustentabilidade daquilo que a gente chama de seguridade social, que envolve o financiamento da Previdência e envolve o financiamento das questões também relacionadas à saúde. A gente sabe que hoje as pessoas no Brasil se aposentam muito precocemente. A legislação trabalhista é uma legislação extremamente onerosa para quem contrata e, portanto, o sentido e o estímulo àquilo que envolve o mutualismo, que no fundo se representa através da constituição de fundos que possam financiar cenários como a aposentadoria e a própria saúde, acaba sendo prejudicado. E ao contrário daquilo que talvez alguns fiquem defendendo, que as vinculações com as leis rígidas de trabalho são boas, na minha leitura elas afastam a vontade de a gente querer contratar. O que no fundo funciona é que a gente tenha um mercado que se autorregule, que as pessoas se aposentem numa fase mais tardia, porque a expectativa de vida aumentando, a gente precisa que elas possam ser sustentadas, então não tem muita alternativa de a gente imaginar o cenário hoje com um perfil de aposentadoria como acontecia 20 anos atrás, posto que praticamente nada mudou. Hoje a gente tem, no Brasil, 4 pessoas trabalhando para uma que está aposentada. A tendência, com a taxa de fecundidade que a gente tem, é que até 2040 ainda exista um crescimento da população. Depois terá um período de equilíbrio e, posteriormente, não vai crescer mais. E o que a gente vai ter? Possivelmente é um cenário onde a gente pode chegar no limite a ter para cada pessoa aposentada uma trabalhando. E aí, evidentemente, que não tem como a gente poder enxergar toda essa questão relacionada ao envelhecimento. Quando a gente fala sobre saúde, eu acho que a primeira ferramenta que nós, médicos, devemos ter é entender o papel da própria epidemiologia. Por quê? Porque as prioridades nas políticas de saúde, elas têm que ser definidas com aquilo que é mais prioritário. Então, quando tive uma passagem na própria Secretaria da Saúde, aqui de São Paulo, a gente vê programas de tuberculose, vê programas de Hansen, que são coisas que são importantes. Mas o relevo em termos de incidência frente à população não é algo importante. E a epidemiologia, portanto, ela vai focando, e a gente passou aí por momentos que são significativos, particularmente naquilo que envolve a transição epidemiológica. A gente tinha muita doença infecto-contagiosa, num dado momento a gente supera isso com o advento de recursos como antibióticos, vacinas, e hoje a grande questão em relação às prioridades de saúde são as doenças crônico-degenerativas, ou seja, as moléstias crônicas não comunicáveis, as doenças natais e perinatais, ou seja, aquilo que envolve pediatria e fundamentalmente os momentos de parto e pré-parto, né? E as questões relacionadas às doenças que derivam de trauma, que no fundo nada mais é do que a própria violência. Quando a gente coloca a epidemiologia como pano de fundo,
Aí que nascem as propostas das políticas públicas de saúde, e não só as políticas públicas de saúde, mas o próprio desenho que as organizações de saúde têm que ter para poder atender a população naquilo que a população precisa. Portanto, eu tenho a impressão que se a gente não colocar nesses termos, fica muito complexo a gente fazer alguma ação um pouco mais planejada. Acho que a iniciativa de vocês, e eu falava com o professor Ferraro agora, de ver jovens interessados nas questões de gestão, e eu acho que esse interesse ele tem que existir independentemente para quem quiser ser gestor no sentido aplicado do dia a dia. Porque grande parte daquilo que a gente faz na medicina, na própria assistência, no contato diário, deriva de um melhor entendimento do contexto daquele cidadão na questão da sociedade. Por quê? Porque muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que o paciente tem, mas não é uma prioridade para aquele paciente. E isso é uma das prerrogativas que o Institute for Health Improvement, o IHI, tem colocado, para a gente parar de querer imaginar qual é o problema do paciente e ver de fato aquilo que importa para o paciente. E às vezes a gente faz coisas muito simples e a gente melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Se preocupa com grandes sofisticações para doenças de câncer, lógico que é importante. Sabe, recursos de hemodinâmica, é claro que é importante. Mas no dia a dia, às vezes existem coisas que passam batido na atividade do médico, que a gente acaba não lidando com isso, e que tem uma relação custo-econômica muito pequena, e que traz um benefício muito grande. Então, o fato de vocês se envolverem com fenômenos de gestão, se interessar com o contexto social, entender um pouco melhor financiamento, entender o porquê determinadas coisas são incorporadas e outras não. Isso traz para vocês, como médicos, uma visão mais crítica da assistência que vocês acabam prestando. Então, acho muito positivo que vocês se reúnam para esse tipo de discussão e que se mobilizem para serem cidadãos mais completos. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte, Zé, que a expectativa do Brasil hoje é 72, 74 anos, que em 10 anos os homens vão viver mais que 100 anos e as mulheres não vão morrer mais. E a gente tem que estar preparado para como é que a gente vai dar suporte para isso, né? Por quê? Porque quando a gente vai para os países que têm economia mais avançada, os recursos de acessibilidade, principalmente nos países europeus, Luxemburgo é um país que praticamente vive com idosos, né? Suíça, né? Quando a gente vai ver casas de idosos, que no fundo são casas de longa permanência, a gente vai ver que as pessoas lá têm recursos que são muito diferentes do que a gente tem hoje. O contexto de cuidador, por exemplo, é um contexto que já existe há muito tempo. Então, às vezes a gente monta numa região de São Paulo, e o Nassim me conhece São Paulo como se fosse na mão dele, ele sabe onde tem cada leito, né? Às vezes você está preocupado em abrir um hospital, e no fundo o que você tem que fazer é capacitar a comunidade local para prestar cuidados mínimos na casa das pessoas. Às vezes preparar uma casa com infraestrutura para um idoso é mais importante que um leito de terapia intensiva, que pelo contrário, às vezes acaba sendo usado impropriamente. E não é raro a gente ver que organizações, não só no Brasil, mantêm pacientes em terapia intensiva que não estão precisando daquilo. Ou pacientes que estão morando em hospitais e que também não é ambiente para os pacientes morarem. Então, essa visão do contexto do envelhecimento dentro de uma organização da sociedade maior, com infraestrutura, com gente capacitada, com recursos de acessibilidade, com recursos de apoio, suporte, a própria visão da telemedicina, esse contexto é o contexto que vocês vão viver e que já faz parte do nosso dia a dia e para o qual eu acho que a gente tem que estar preparado para, eventualmente, não utilizar recursos que, eventualmente, a gente não tem. Por quê? Porque a realidade, gente, com esse contingente de pessoas, os recursos sempre serão carentes. Não adianta imaginar. Hoje, o custo de qualquer estado que eu digo não é o estado de São Paulo, de Minas Gerais, é o estado dentro do contexto de nação. Porque uma coisa é governo, outra coisa é o estado. O governo é esse que está ali, ele é transitório. O estado são as políticas perenes, são as estruturas. E essas, na verdade, são muito importantes. E os estados, na verdade, eles hoje, quando começam a priorizar educação e saúde, praticamente tudo aquilo que a gente tem de recurso acaba sendo utilizado. O mundo está se organizando de uma maneira diferente do que acontece no Brasil. Como? Os recursos, eles não têm mais como serem aumentados através só de impostos.
A minha leitura é que, se a gente quiser colocar dinheiro em educação e em saúde, a gente vai ter que convidar a iniciativa privada para fazer investimentos, alocar recursos nos moldes daquilo que aconteceu, por exemplo, na Catalunha. A Catalunha é uma região da Espanha, eles brigam o tempo todo lá por independência naquela região, mas o fato é o seguinte, que num dado momento, eles precisavam de um grande investimento em saúde, como o Brasil está precisando. O que eles fizeram? Pegaram grupos privados que investiram no aparelhamento, aquele recurso, que era o recurso do orçamento de investimento, passou a ser um recurso de custeio, ou seja, eles foram pagos pelo investimento, e aí chamaram instituições da área da saúde e pediram para elas administrar. Nós temos, por acaso, o exemplo da SPDM, que faz isso muito bem. Mas também não é o único exemplo. Você, de repente, pode ter organizações privadas e até com foco lucrativo. Por quê? Porque para o cidadão o que importa é que ele seja bem atendido. E imaginar que as pessoas não ganham dinheiro na saúde é uma coisa muito naif, né? Vejam a indústria. Quer dizer, alguém consegue entrar aqui dentro e imaginar que não tem um pacote de gás, uma seringa de injeção? Quer dizer, começa desde as coisas mais simples até as mais complexas. Então, no fundo, é só a gente tirar essa visão ideológica ultrapassada e imaginar como é que a gente faz para poder prestar atendimento para as pessoas de uma maneira um pouco mais responsável, trabalhando dentro de um contexto de um aporte de recursos para a sociedade. No Brasil, a gente sabe que vai haver, como eu disse para vocês, uma mudança importante da pirâmide social. Tá? Eu, particularmente, acho que há que existir um equilíbrio entre o modelo protecionista europeu com o modelo capitalista e mais agressivo competitivo americano. Acho que os Estados Unidos não podem cantar muita vitória naquilo que eles fizeram. Os Estados Unidos gastam muito dinheiro em saúde, vocês sabem que praticamente 18% do produto interno bruto daquilo que é gasto em saúde, que é gasto nos Estados Unidos é gasto em saúde, é muito dinheiro. Na Europa gasta-se 10%, e os indicadores de qualidade de vida, de expectativa de vida, são melhores na Europa. Por outro lado, na Europa eles não têm mais como custear nada. E os Estados Unidos estão passando por um modelo de redesenho através da implantação do Obamacare. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com aquilo que o Obama propôs, o que ele está fazendo, mas fundamentalmente é uma grande manobra para se criar uma rede de Big Data, ou seja, está informatizando e os hospitais serão melhor remunerados, os sistemas de saúde, se tiverem totalmente informatizados de forma sofisticada. E, além disso, esse mesmo Obamacare propõe que aquilo que hoje é uma receita passará a ser custo. É como se, por acaso, a gente pegasse uma montante de dinheiro, destinasse, vamos dizer, para um hospital, e aquele hospital, ao invés de receber para que as pessoas ficassem doentes, ou seja, ganhassem cada vez que tratasse alguém na doença, ele evitaria que as pessoas ficariam doentes. E, portanto, você melhora o status de vida de toda uma sociedade. Isso já se tentou no passado, não é uma novidade, com os modelos de capitation, por exemplo, nos Estados Unidos. A diferença é que hoje você tem maior evidência através da riqueza de dados. Essa revolução de tecnologia da informação, que os hospitais vão ser obrigados a investir de uma forma ou de outra, vai dar para a gente uma base de conhecimento enorme. E aí eu queria até fazer um alerta para vocês, porque vai rever, inclusive, o modelo de médico que a gente tem hoje. Então, às vezes a gente fala isso para os médicos, eles ficam com um pouco de raiva, mas só tem um caminho na vida, que é falar a verdade, porque quem, no fundo, começa a falar mentira, com os anos vai comprovar o contrário. Quando a Ford lançou o primeiro carro, o sindicato dos carroceiros lá de Dallas fez uma greve. A verdade é que os automóveis estão aí e as carroças perderam seu espaço. Então, hoje, com essa riqueza que tem de Big Data, existem grandes companhias dos Estados Unidos, a Cerner é uma delas, a Optum é outra, o próprio sistema Watson da IBM, você vai facilmente pegar, tirar um raio-x de tórax de um paciente, vai aparecer lá uma lesão única com determinadas características, vai cruzar com a idade da pessoa, vai cruzar com o perfil genético daquela pessoa, vai cruzar com algum antecedente epidemiológico daquela pessoa, e esses dados todos eles vão ser balizados e acompanhados com uma base de dados não de 10 casos do Hospital São Paulo ou do Einstein, mas com uma base de dados do mundo. Então o diagnóstico daquela lesão e até o tratamento vai sair pronto do computador. Isso chama-se automatização.
E quando a automatização, eu falo muito, né? Quando a automatização vem, a gente consegue baratear os recursos. Então, isso vai acontecer. Determinadas carreiras que a gente tem hoje, como radiologia, por exemplo, vão mudar. Até o próprio papel do oncologista. Por quê? Porque apareceu um nódulo de mama, o mastologista pede os exames, quando aparece o resultado, até o clínico geral consegue tratar determinados tipos de cânceres. E a gente tem que entender que isso aqui é um avanço na ótica da necessidade do cidadão. Para o oncologista é ruim. Como para o oftalmologista, imaginar um cenário que um aparelho vai fazer o exame de óculos, também é ruim. Eu falo isso como oftalmologista. Mas não adianta a gente imaginar que não vai ter um aparelhinho que vai fazer exame de óculos. Então, a gente tem que entender que determinadas terminologias vão mudar. Hoje a gente fala muito sobre mortalidade, fala sobre morbidade. No futuro a gente vai falar muito sobre longevidade, status de saúde. A telemedicina é a resposta para todos os males? Eu acho que não. O papel do médico sempre existirá, embora de maneira diferente. Quando nós éramos moleques, nós aqui, os três da frente, era comum ir num clínico geral, e esse clínico colhia um pouquinho de sangue, e ele fazia um esfregaço, né? E aí ele lia lá um hemograma. Isso é coisa do passado, quer dizer, hoje as máquinas fazem praticamente tudo isso, né? Então o médico sempre vai ter um papel. Mas a telemedicina vai nos aproximar dos pacientes. E eu acho importante que a gente enxergue a telemedicina como um ganho. É claro que tem um debate, o que é ato médico, o que não é ato médico, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma figura de um indivíduo chamado Physician Assistant. A gente tem enfermeiros que fazem coisas que os médicos já não fazem mais. A gente tem pessoas que operam cirurgia de miopia, que são technicians em oftalmologia. E eu não estou defendendo aqui sob a ótica se é correto dessa maneira ou não, estou só levantando o tema, porque eu acho que vocês e nós todos temos a obrigação de pelo menos pensar nisso. Pode ser que não seja o caminho ideal, talvez que isso gere um cenário de insegurança para o paciente, talvez isso não agregue valor, mas a gente tem que imaginar que a telemedicina ela vai resolver coisas, mas ela, de certa maneira, vai ter que pensar a respeito de algumas coisas. Aí, quer dizer, uma série de elementos, desde os vestíveis, os aplicativos, monitoramentos contínuos, cuidado do futuro, quer dizer, só o monitoramento de medicação, 40% das pessoas, depois de 60 dias em doenças crônicas, eles param de utilizar os medicamentos. Por quê? Por falta de reforço na adesão. Então, imagina um belo programa de pacientes hipertensos e diabéticos, que a gente tem só diabéticos no Brasil, quase 15 milhões de pessoas, né, entre 12 e 15 milhões, que a gente pudesse acompanhar se estão tomando hipoglicemiante ou usando insulina. Imagina esses hipertensos todos, que muitas vezes chegam aqui no Hospital São Paulo em crise hipertensiva, tomando seus remedinhos e fazendo o controle dietético adequado. Então, será que a tecnologia não pode ajudar em relação a isso, nessa questão de monitoramento? Então, com certeza, a gente pode fazer isso. Entretanto, do lado do paciente, tem que existir um engajamento. E ele está engajado. E o problema, gente, é filtrar a maneira como ele se engaja. Por quê? Porque esse envolvimento, às vezes, tem acontecido de uma maneira imprópria e baseado numa referência que nem sempre é segura. Então, uma escola paulista de medicina, o Hospital Albert Einstein, Universidade de São Paulo, vocês, o médico bom, profissional sério, ele deve servir como alguém que oriente o paciente a usar uma referência adequada. Que senão todo mundo, tudo que lê no Fantástico ou vê na última notinha do Contigo, né, ou da Veja, começa a acreditar que é uma coisa complicada. Também, quando a gente era menino, o médico dar uma entrevista era uma coisa que era antiética. Ele deu uma entrevista na televisão. Hoje não, tem que estar lá. Porque senão vem um espertalhão e passa uma informação inadequada para a gente. O paciente está cobrando cada vez mais. O paciente está envolvido, ele está sabendo o que está acontecendo e ele está cobrando da gente coisas com maior consistência. E isso é bom, eu acho que é bom no plano informativo, mas também no plano do cuidado do paciente. Por quê? Porque na hora que ele começa a ter acesso à base de dados, ele tem um papel mais dinâmico na relação. E os prontuários eletrônicos é uma referência disso, quer dizer, é uma base de informação que, aliás, até por uma questão regimental e de CRM, o prontuário é do paciente, não é nosso. A gente não pode omitir uma informação, é o registro dele. A questão é que hoje ainda torna-se extremamente burocrático e às vezes é complicado, por quê? Porque o paciente acaba tendo acesso numa linguagem que ele não compreende. Então cria um cenário muitas vezes confuso e mais do que isso, até de judicialização, o que eu acho que não é bom. O fato é que nós vamos ter um aumento na expectativa de vida, isso tem uma repercussão muito importante em todo o contexto que diz respeito aos processos de sustentabilidade. E essas expectativas, para elas, é que a gente tem que saber como lidar.
Tecnologia é importante? Eu acho que tecnologia é muito importante. A questão é que as tecnologias, elas, toda vez, elas agregam custo e não necessariamente elas agregam valor. Então, muitas vezes a gente vai lá, pede trocentos exames, quando a gente sabe que no fundo o que precisava era um bom exame físico. Então, ninguém é contra a tecnologia. O que a gente não pode fazer é que a tecnologia, ela fique um elemento mandatório a ponto de nós estarmos a serviço da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia tem que estar a nosso serviço. Por quê? Porque hoje a gente sabe que existe um abuso da incorporação tecnológica e do uso. E muitas vezes trazendo custos que não são mais suportáveis e são absolutamente desnecessários. Então, essa visão crítica sobre tecnologia é uma visão que nós temos que ter. Independentemente de a gente falar de todos os avanços que vêm ocorrendo. Quer dizer, graças à tecnologia, que hoje as pessoas ficam menos tempo internadas, graças à tecnologia que as pessoas se recuperam mais prontamente e têm respostas em coisas que até então não tinha. Então, não podemos negar a importância da tecnologia, mas temos que ter extremamente cuidadosos a respeito do quanto isso agrega valor ou não agrega valor. Tem aí futuros maravilhosos, eu acho que eu chego a ter inveja do futuro de vocês, porque o que vai ser descoberto, o que vai aparecer, com a questão da genética, a inserção das impressoras 3D, quer dizer, hoje a gente vai começar a ver até a criação de próteses que vão ser customizadas, né? Essa discussão toda envolvendo Pelé, que a prótese não era do tamanho exato. E as próteses não são do tamanho exato. Quer dizer, elas são feitas em escala industrial. Eventualmente, uma pequena diferença vai ficar. Um homem de quase 80 anos tem que, muitas vezes, achar que ainda é bom que a gente volte a poder andar, porque no passado nem podia. Minha mãe tem 94 anos, teve uma queda, chamamos o Edmilson Takata lá para fazer uma cirurgia, e ela está lá, mas ela é uma velhinha, não tem jeito, ela anda meio curva, mas graças a Deus, se fosse no passado, provavelmente ela não estava andando. Então, esse aprimoramento tecnológico é uma coisa que vai ser um mundo maravilhoso. A gente sabe que muito pouca coisa a gente sabe ainda da genética, a personalização da medicina. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que é extremamente sedutor. E tem reflexos. Por quê? Porque a evolução tecnológica permite que a gente tenha tempos médios de internação menor. Mas não é só tecnologia, por exemplo, cirurgia ortopédica. Então, às vezes a gente vai ver um paciente de cirurgia ortopédica que fica em determinados hospitais bons, como o nosso, 10 dias, 7 dias. Aí você vai comparar com o hospital de referência americano, fica 2 dias. Aí você vai ver, o microscópio que usa é diferente? Não. A prótese que usa é diferente? Não. O tipo de leito é diferente? Não. O centro cirúrgico é pior? Não. O médico é melhor? Não. Mas o que é? Eles têm soluções criativas. Então, antes da cirurgia, mando um fisioterapeuta e verifica o ambiente na casa, se tem acessibilidade. No pós-operatório, tem que fazer reabilitação. Para que ficar num hospital? Fica internado em casa e vai fazer reabilitação em casa. Isso é importante? Claro, quando a gente estuda fluxo de paciente é muito importante. Por quê? Porque quando vai fazer um leito hospitalar, o Dr. Roberto sabe disso, você gasta hoje entre 7 e 8 mil reais por metro quadrado de construção para a área de um hospital. E o consumo de um hospital, em termos de recursos humanos, são 7, 8 mil reais por ano. Então, aquele pacientinho que podia estar na casa dele, sendo tratado e até com mais conforto, fica dentro de um leito hospitalar que é muito caro. O hospital é uma estrutura cara, é para pacientes agudos, pacientes graves. Quer dizer, não pode deixar dentro de um hospital um paciente que não precisa ficar no hospital. E aí um alerta, não só para a carreira de vocês acadêmica, mas principalmente para a carreira enquanto cidadãos. Quer dizer, aquele paciente que pede para ficar um dia a mais, ele está tirando o leito de um paciente que precisa de uma estrutura para um paciente grave. Então, essas questões todas são coisas importantes, porque, principalmente na área pública, falta leito hospitalar. Na área privada, é o contrário. Até sobra. E aí, ao sobrar, o que acontece? Exagera no tempo de permanência. Ao sobrar, o que acontece? Não é eficiente no sentido de ter fluxo adequado. Sobe o custo. Quem paga isso? Somos todos nós. Na área pública, através de mais impostos. Na área privada, com a correção do seguro-saúde, que acabam custando mais caro, e o doutor Gonzalo deve ter mencionado um pouco disso. Acho que tem um mundo importante para a gente, dentro do cenário acadêmico. Agora há pouco nós abrimos uma discussão lá no hospital, e eu disse o seguinte, gente, paper, publicação é importante, mas existe uma coisa chamada translacionalidade, que significa dizer se aquilo que a gente está publicando e estudando é importante para o paciente.
E aí nascem as patentes. Então não é só se foi publicado, mas aquilo gerou uma patente que vai agregar valor na prática ou simplesmente o conhecimento básico. É importante o conhecimento básico, sem dúvida alguma, não vamos minimizar. Mas a gente tem que olhar muito aquilo que a gente pesquisa baseado naquilo que o paciente vai precisar. Eu visitei algumas faculdades dos Estados Unidos, Zé Alberto, antes de abrir a nossa, eu perguntei, pessoal, faculdade quebra? Eles disseram, não, faculdade não quebra. Você consegue organizar direitinho. O que quebra é a pesquisa mal feita. Começa a pesquisar muita coisa que às vezes não tem foco na necessidade, você abre um buraco. Então, veja, eu tenho que dizer para vocês que a gente tem que ser um pouco mais orientado naquilo que o paciente precisa. Então, o desafio hoje é identificar as tecnologias que de fato agregam valor, aí saber que a gente deve investir, não ter pressa em investir em tecnologia, não há necessidade nenhuma de ser primeiro, porque a incorporação tecnológica ela tem que ser feita de maneira responsável. Quando nós fomos lançar o robô, lá no Einstein, foi o segundo robô do Brasil, não foi o primeiro. Só que hoje a gente tem 60% do mercado de robô. Por quê? Porque a gente fez questão de montar a coisa dentro de uma forma equilibrada, com pessoas treinadas. Tecnologia nova depende de jovem. Quer dizer, eu vejo os jovens que vêm trabalhar comigo, saindo daquela escola, lidam com os aparelhos com uma facilidade, é como jogar videogame com meus filhos. É claro que eu vou perder, né? Para vocês, então, perco mais fácil ainda. Então, essa incorporação tecnológica, ela tem que ser feita de maneira equilibrada e de forma bastante adequada dentro de uma mecânica de sustentabilidade econômica financeira, tendo, portanto, um impacto direto para diminuir custos, aí custos médicos, custos indiretos e, evidentemente, melhorar os desfechos. Quer dizer, ter uma visão lógica, incorpora tecnologia, ótimo, é bom, mas não pode ser objeto de uso dos propagandistas de laboratório. Vocês têm que ser muito críticos nessa conversa para ter certeza que vocês não estão só revelando os dados e as informações que são importantes para ele. No Brasil, a gente sabe que tem uma inflação tremenda. A inflação médica, em geral, ela é o dobro da inflação da economia. Quer dizer, hoje, do jeito da inflação geral, provavelmente a inflação médica talvez até esteja um pouco mais... Conseguiram um milagre. Fizeram com que a inflação fosse mais rápida do que a própria inflação médica. A inflação médica não é uma inflação que depende só de reajuste de preço. Pelo contrário, nós lidamos com menos dinheiro, fazemos isso todo dia. O problema é que a nova tecnologia ela exige mais recursos. E as pessoas precisam, porque isso é bom para a vida delas. Então, toda essa administração tem que ser. Mas para a gente poder fazer, a gente evidentemente tem que buscar eficiência. O custo é um problema? Sim. Mas eu acho que a incerteza política e a incerteza jurídica é um problema maior do que isso. Porque a gente não pode negar que esses avanços tecnológicos eles vão ter que acontecer. Mas para a gente poder fazer, a gente tem que ter, provavelmente, uma visão um pouco mais rígida e mais eficiente. E como isso? Talvez, primeiro, fazendo gestão populacional. Segundo, buscando diagnósticos e formas de tratar mais baratos. Consolidando, ou seja, porque quando você tem muitas estruturas, quer dizer, quando você pega uma estrutura como a SPDM, qual a vantagem dela? Que ela é uma estrutura única para administrar alguns órgãos de prestação de serviços. Então, isso barateia o custo. Incentivos para redução de desperdício, essa palavra eu uso sempre, e sabendo que a questão do envolvimento do paciente é algo importante, que o paciente que entende, que consegue compreender, é um paciente que exige coisas, mas de uma forma um pouco mais racional. O Brasil fez algumas coisas importantes, as PDPs, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas a PDP nada mais é do que inserção privada com transferência de tecnologia na área de farma. O que significa isso? As grandes companhias de fora vêm com a responsabilidade de transferir essa tecnologia, gera emprego e a vantagem qual é? Nós temos um cliente que tem 150 milhões de vida que é o SUS. Então, esse mercado é um mercado enorme e a gente precisa de gente responsável para fazer isso. Infelizmente, houve uma série de distorções, desvios de dinheiro, e a gente torce para que isso não seja a regra, porque também tem, e principalmente tem, pessoas sérias. Quer dizer, essa visão é complexa. Eu estive viajando com meu filho, Zé, fui para Manaus e fui dar uma aula lá. Quando eu cheguei, na primeira folha do jornal, lá na segunda folha, estavam comentando que ia ter uma palestra sobre saúde, saiu uma fotografia minha. Meu filho tem 9 anos, a primeira coisa que ele perguntou, pai, você tem conta na Suíça? Eu falei, filho, deixa eu explicar uma coisa. Ainda os honestos prevalecem sobre os desonestos. Quer dizer, o Brasil é bom, é um grande país, deu muito para nós, essa escola é uma escola pública, uma escola que é financiada pelo Estado, então a gente tem que acreditar que a gente pode fazer mais, a gente não pode se isentar. Então tem muita coisa que ela é boa que a gente pode fazer. O Triple EMA é uma coisa que a gente tem usado muito, porque o Triple EMA não fala só do paciente, só do custo, mas principalmente em cima da repercussão que aquilo que a gente faz pode ter sobre a sociedade maior. Portanto, eu queria dizer para vocês que eu acho que tem um
futuro aí maravilhoso, a visão racional a respeito desse futuro, o papel da liderança, ele é absolutamente vital. Eu acho que o país, mais do que uma crise de gestão, ele tem uma crise de liderança, mas a gente fica muito otimista. Não por aquilo que acontece amanhã, porque é cenário político, mas quando a gente vê jovens que se reúnem num sábado de manhã para discutir coisas sérias e estruturantes, que é diferente do compensatório. O compensatório é o antibiótico que está faltando num posto de saúde. Muda o secretário, você arruma isso, ele põe um pouco de dinheiro e resolve. A questão é o seguinte, como é que a gente faz para construir uma história para que essa falta não se cronifique? E é o que vocês estão fazendo aqui dentro. Sentados, escutando as pessoas, discutindo, debatendo e se interessando, para uma maneira que eu acho que é muito mais consistente para ocupar um papel. Vocês não podem só ser médicos e só profissionais de saúde. Vocês têm que ser líderes da saúde. Coloque isso na cabeça. Líderes. Tem certas coisas que envolvem a gente e que são muito importantes. Eu posso dizer para vocês que da minha vida, por ter me envolvido com isso, isso é como uma verdadeira doença. A gente fica mordido. E essa é a recomendação que eu digo para vocês. Acreditem e façam, porque dá para fazer melhor e muito melhor. Muito obrigado. Professor, a gente agradece Passou muito do tempo? palestra. Não, está ótimo com o tempo. Agora, se o senhor puder tirar umas dúvidas, surgiram algumas perguntas durante a sua apresentação. A primeira delas é para um órgão prestador de saúde de ponta como o Hospital Albert Einstein, quais são os princípios mais valorizados na escolha desse profissional que trabalha no hospital? Eu digo o seguinte, tá? Muitas vezes a gente contrata um currículo e, lamentavelmente, junto com esse belo currículo, a gente acaba trazendo um péssimo caráter. Eu acho que, nas vezes em que eu participei de processos seletivos e naquilo que a gente impõe dentro da nossa organização, eu tenho a impressão que o primeiro pré-requisito são os valores individuais. Tá? E esses valores não necessariamente se reproduzem através de trabalhos publicados da faculdade onde o indivíduo atua. Mesmo porque o tecnicismo é um objeto que a gente muda em função do tempo. Eu estudei durante o período nos Estados Unidos e num hospital chamado Manhattan Eye, Ear and Throat, que era um hospital de ponta em oftalmologia. Quando eu saía do metrô, tinha um outdoor que escrevia o seguinte, dizia o seguinte, que os empregos acabam às 5 da tarde e as carreiras não. A cirurgia de catarata mudou muito daquela época para cá. Cirurgia de miopia nem existia. Foram coisas que eu aprendi depois de ter estado lá. Mas esse conceito da questão do compromisso em relação à dedicação, ele não mudou, ele continua presente. Vocês têm aqui 2 professores, né? Doutor José Roberto, tá? Vocês acham que ele tem horário para estar aqui? Quantas vezes você chega de madrugada aqui, ele está passando pelo Hospital São Paulo e está olhando as coisas que estão acontecendo. Se ele fosse trabalhar aqui pelo salário que ele vive, então o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro elemento é poder ter alguma mecânica de percepção de que aquela pessoa tem um compromisso muito forte e valores fortes. O que não é fácil para cargos de liderança e praticamente impossível para cargos mais abaixo. Seria impossível imaginar que a gente consegue mensurar isso. Em segundo lugar, é o sentido de você ter dentro do teu ambiente de trabalho uma política muito clara meritocrática. Meritocrática de verdade. Claro, o contexto político, ele pode existir, mas ele não pode prevalecer sobre o aspecto do mérito. Então, uma organização que quer se manter, ela precisa ter, de maneira muito transparente, quais são os elementos que te fazem crescer no contexto da atividade do dia a dia. É evidente que algumas particularidades você vai conseguir ou vai ter que interferir, mas isso não pode ser a rotina. Por quê? Porque daí é uma forma pessoal. E as pessoas que vêm trabalhar com você, elas não acreditam nisso. Elas acreditam naquilo que é tangível e é atingível. Então, o aspecto meritocrático é um aspecto que eu acho que ele é absolutamente vital no dia a dia. Nós temos dentro do hospital, no relacionamento com os médicos que prestam atendimentos, um projeto, que é um projeto de acompanhamento da performance médica. Começou de uma forma rudimentar. Era número de internações, era produção econômica financeira. Com o tempo, criamos um programa de educação médica continuada. Então, o indivíduo vem aqui, dá uma aula, ele pontua. Ele fez um curso, ele defendeu uma tese. Isso mostra um compromisso com o processo educativo.
Esse mesmo médico, ele adere a protocolos, ele preenche prontuário, que é uma coisa obrigatória que pouca gente faz. Isso vai somando pontos na atividade dele. Dá a ele um papel de respeito na organização. E com isso ele acaba sendo lembrado para participar de comitês, ele passa a ser lembrado para fazer parte de um indicador médico, ele passa a ser lembrado a ter um consultório dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, para vocês terem uma ideia, em 15 anos praticamente que eu sou presidente, eu usei o critério Cláudio, político, em 2 ocasiões, para poder tirar pessoas que estavam absolutamente desalinhadas do nosso hospital. Em 2. Em uma você sabe. Em 2. Por quê? Porque eu não sou dono de uma organização. Aliás, ninguém é dono de nada na vida, gente. Na casa da gente, se a gente não souber criar um clima adequado que as pessoas trabalham com a gente, isso não existe. Então, a meritocracia, ela é absolutamente vital. E o terceiro elemento é o elemento do diálogo permanente, né? Então, se você encontra pessoas que têm um compromisso verdadeiro, que têm valores, se você cria um ambiente meritocrático, onde as pessoas são respeitadas, eu vejo jovens cardiologistas querendo trabalhar com a gente, falando no Hospital Albert Einstein, a gente sabe que o indivíduo que for virar plantonista no Hospital Ibim-Mirim, ou no Vila Santa Catarina, ou dentro do próprio Einstein, um dia ele pode acabar sendo um médico de referência da organização, porque ele construiu uma história. Então, essa questão meritocrática, os valores e o diálogo permanente, interesse em conhecer as pessoas. Porque quando você conversa com as pessoas, você acha que você está ensinando alguma coisa, você está aprendendo. Então, muita coisa que eu fiz no hospital nesses anos, faculdade de medicina, por exemplo, foi escutando as pessoas. Então, a gente tem que estar sempre muito aberto para a questão do diálogo. O que eu posso dizer é o seguinte, que as ferramentas técnicas que vocês têm, vindo da Escola Paulista, por exemplo, representa hoje quase 40% do nosso corpo clínico. Você tem 40% de médicos que hoje internam no Einstein vêm da Escola Paulista de Medicina. Quer dizer, é claro que o padrão técnico tem que ser de alto padrão, que é o que vocês têm aqui dentro. Mas, depois de muitos anos, eu posso dizer que, aliás, tem uma frase de Etienne que eu gosto muito, né? Que quando você começa a assumir determinadas posições na vida, e você passa a exercer um papel de liderança, num primeiro momento as pessoas elas começam a estranhar, porque elas achavam que você era um cara bonzinho para fazer tudo o que estava acontecendo. E não tem muito como exercer uma liderança sem tomar atitudes e mexer com estruturas e com pessoas. Num segundo momento, elas começam a ficar com raiva e com ódio da gente. Mas eu garanto para vocês, quando a gente age realmente com bons princípios e com honestidade, lá na frente a gente vai ser respeitado. E vocês têm aqui pessoas, eu digo isso não porque eu estou na frente deles. O doutor Nassim eu convidei para trabalhar comigo para ser secretário adjunto na Secretaria da Saúde de São Paulo. Tá? Eu não conheço um grupo de pessoas no sistema de saúde brasileiro que possa ser comparado com pessoas como que vocês têm aqui, os dois. Não ganhei procuração, não temos paciente conjunto, não temos interesse nenhum, exceto de respeito. E esses exemplos, gente, são importantes, porque educação ela é imitação também. Vocês têm aqui dentro pessoas para se espelhar. Aliás, do lado bom e do lado ruim, mas graças a Deus mais do lado bom. A próxima pergunta é sobre o uso de tecnologias, se o senhor vê esse uso para melhorar a eficiência em saúde, reduzir custos no Hospital Albert Einstein, e também se o hospital tem programas para educar os funcionários médicos sobre o uso dessas tecnologias. Sim. Primeiro, eu acho que a tecnologia, ela, na incorporação dela, aliás, é a diferença como o americano incorpora e o Brasil e o europeu incorpora. O americano ele incorpora a tecnologia através de uma aprovação através do FDA. A aprovação do FDA leva fundamentalmente em consideração regras de segurança. Desenvolver uma nova tecnologia, ela é segura comparado com aquilo com o efeito placebo, coisas do tipo, aqueles 4 estágios que vocês conhecem melhor do que eu, está aprovado e incorpora. O europeu não, ele faz uma comparação entre o custo e a efetividade. Ele compara a nova tecnologia com uma tecnologia nova. O americano incorpora de uma vez, joga isso na tabela no hall deles, e aí encarece a medicina. O europeu não, ele vai incorporar se por acaso aquilo for bom. No Brasil se procurou mais o modelo europeu. Quer dizer, essa comparação em relação ao valor agregado, não só na prática, mas comparado com outras tecnologias.
Nós não adotamos tecnologias de maneira imediata. Já fizemos muito disso no passado. Acertamos muitas vezes e erramos muito. Eu acho isso aqui um equívoco em termos de economia de saúde. E daí o fato de eu ter falado anteriormente que no robô nós não tivemos pressa nenhuma. Nós queríamos estar muito seguros do que nós estávamos colocando para funcionar. Os profissionais do Einstein são treinados para isso. E até a proposta da faculdade nasceu por conta disso. Por quê? Porque a gente sabe que para você incorporar a tecnologia, você precisa ter um contexto de atividade multiprofissional. Não é simplesmente colocar um laser para funcionar. Sob que condições? Departamento de Engenharia Clínica. Esse departamento existiu primeiramente dentro do nosso hospital. Hoje existe uma associação de engenheiros clínicos. Um profissional que vai incorporar um aparelho novo dentro de uma UTI. Então, essa base de treinamento faz com que nós monitoremos. Nós monitoramos nossos funcionários, nós treinamos em média por ano 72 horas cada um dos funcionários. Quem está na parte administrativa é treinado um pouco menos. Quem está na assistência é treinado um pouco mais. Mas em média 72 horas. Tecnologia, ela só faz sentido se de fato ela agrega valor e se ela diminui custo. Foi o que eu falei sobre automação. Então, aquilo que a gente tem procurado trazer é, sim, também para baratear. Outras, elas efetivamente elas agregam, custam mais caro, mas não é, via de regra, o que a gente busca. E eu acredito na tecnologia para melhorar. Agora, para baratear, significa que a gente, enquanto médico, vai ter que abrir mão de certas coisas que a gente faz, né? E isso já vem acontecendo. E tecnologia, gente, não é aparelho, tecnologia é processo, do qual também participa aparelho. Tecnologia é treinamento humano, tecnologia é forma diferente de trabalhar. Então, no passado, um médico, ele via tudo. Hoje, se ele não tiver um suporte adequado, veja a parte de doenças da coluna, né? Ontem teve uma apresentação sobre doenças do assoalho pélvico, né? O papel do fisioterapeuta na área de doenças do assoalho pélvico ele é enorme. Aliás, eu acho que talvez seja até mais importante do que o papel do cirurgião, não é verdade? Quer dizer, eu tenho um problema de coluna, então agora tem que fortalecer os transversos, né? Então, você tem que respirar e prende o xixi, né? Eu falei, mas pera um pouquinho, parece que essa musculatura do xixi parece que ela é importante mesmo, mas porque ela fortalece a cintura. E o que acontece quando você faz isso? Se você for no médico, ele vai te pedir uma ressonância nuclear magnética, uma tomografia, um raio-x, né? E vai ver lá, olha, tem uma suspeita de uma leve hérnia, o que ele vai indicar? Faz fisioterapia. No fundo, quem que agrega valor na assistência naquela hora? É o fisioterapeuta. Então, a gente precisa entender que o trabalho da gente como saúde, nós como os médicos, somos líderes, mas nós não somos únicos. Nós precisamos do apoio de mais gente para ajudar a gente. Alguém imagina o que o papel de um enfermeiro pode representar? Quer dizer, o médico vai lá, ele prescreve. Quem fica o tempo todo cuidando daquele paciente? Um técnico de enfermagem, um enfermeiro. Então, essa visão eu acho que a gente precisa ter, que é um pouco mais consistente, e para isso tem que treinar mesmo as pessoas. A próxima é se o programa do curso de medicina da faculdade do Einstein já tem a questão de gestão e orientação profissional na faculdade. Tá, o nosso curso ele é feito num contexto chamado TBL. Tá? E eu fiquei até meio assustado, porque eu fui lá depois de uma semana, é a primeira turma, né? E estava todo mundo meio morto, né? Por quê? Porque a aula começa com uma prova. Então, você entra, a primeira coisa, você tem uma prova, né? Significa dizer o seguinte, quem não leu antes e se preparou não vai poder participar do jogo naquele dia. Então, tem que ter uma prova. Feita a prova, você separa com alguns grupos. Por que em grupo? Para a pessoa já aprender desde o começo, tem que trabalhar em equipe. Quer dizer, não dá hoje para a gente imaginar que a gente vai ter um paciente que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de quadril, e não tem um fisioterapeuta que está no grupo. E que não tem um clínico que tem que garantir a condição clínica para ele poder ser operado. Então, em seguida, eles são separados em grupos. E aí os problemas são apresentados para cada um dos alunos e eles têm que começar a discutir com o conhecimento que eles têm. Aí entra o professor. Ele vira um mediador, porque ele joga um grupo contra o outro. Os alunos têm que fazer a avaliação 360 graus. Então, quando você acabou a apresentação, a disciplina, ele vai lá, ele tem que dar notas. E ele é obrigado, só pode dar uma nota de 0 a 5, não pode dar nem 0, nem 1, nem 2. Tem que dar tantos 3, tem que dar só um 5 e tantos 4. Então, se avalia as pessoas, evidentemente, não com uma visão pessoal, mas com uma visão de poder fortalecer. E a gente reserva, dentro do projeto de treinamento, uma cadeira de liderança e conhecimento, que é uma abordagem de matérias que não são clássicas, quer dizer, não tem nada a ver com anatomia, fisiologia.
Quer dizer, isso se faz também, mas aqui você traz gente para falar de liderança e falar também de gestão. Eu também tenho um pouco de receio de exagerar e achar que o médico tem que ser um gestor. Eu acho que o médico tem que ter ferramentas de gestão. E aquele que quiser se dedicar à gestão, depois ele vai aprofundar, e aí sim ele vai ser um gestor. Mas ele passa por isso, quer dizer, sem exagerar. A gestão, muitas vezes, ela vem com um sentimento muito mercantilizado, que eu acho que é ruim. Quer dizer, a ideia não é ensinar um médico como contar dinheiro. A ideia é fazer o médico entender que por detrás dessa lógica existe algo chamado financiamento e a gente vai ter isso no curso. Lembre-se que o curso tem 2 meses que está funcionando, então ainda tem coisas para serem aprimoradas. Próxima é sobre o Einstein ser uma entidade beneficente, se ele possui lucros, quais são as iniciativas da entidade em conjunto com o SUS. Uma instituição sem fins lucrativos, ela tem como prerrogativa, todo o recurso que ela afere, ela tem que distribuir de novo e investir na organização. Segundo, os diretores, ou seja, o meu caso como presidente, não podem ser remunerados. E a terceira condição é que os seus associados não podem ter qualquer tipo de vantagem. Afora um reconhecimento e um bom tratamento, que isso é obrigatório para qualquer instituição. Lógico, isso não significa dizer que não precisa ter lucro que vai ser investido, que não tem que ter sustentabilidade, tem que ser sustentável, né? E qual que era o final da pergunta? Estou ficando velho aqui. Se as iniciativas da entidade em conjunto... Tá, em relação ao SUS. Em relação ao SUS, essa lógica de isenção fiscal, ela pauta por um processo chamado PROAD. No passado já tiveram outros questionamentos, mas hoje o que vale é o PROAD. Toda renúncia fiscal que o Einstein tem, ele tem que gastar em programas. O PROAD é um programa que é feito em conjunto entre o Einstein e o Ministério da Saúde. A maior iniciativa hoje é o Hospital Vila Santa Catarina. Tá? Mas tem outros programas que acontecem já há bastante tempo, que agora parte também acontecerá lá, como é, por exemplo, o caso dos transplantes hepáticos, cujo programa é bastante conhecido. Nós temos outras iniciativas que correm em conjunto com isso que é feito, como treinamento de gente do SUS, gente que vem de fora de São Paulo para treinar dentro do Einstein, dentro dos cenários de simulação realística. Quer dizer, não é que você tenha essa isenção que você faz o que você bem entende com ela, não é assim. É pactuado com o Ministério da Saúde, é auditado internamente, é auditado pelo Ministério da Saúde e o certificado é renovado sistematicamente de acordo com o cumprimento dessas iniciativas. Fora isso, o Einstein tem outra função em relação à questão do SUS, que são iniciativas aí com dotação orçamentária, como é o caso das próprias organizações sociais. Não no formato de organização social, porque nós não somos. Então, o Hospital do Imiboimirim é um desses hospitais, AMAS, UBS, quer dizer, dão quase 40 iniciativas que funcionam dentro dessa lógica de financiamento, e aí já não é com isenção fiscal, e sim como um efetor da sociedade nos modos de organização fiscal. A gente agradece muito a sua presença, suas explicações. Infelizmente acabou o tempo. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês.